Pronto, então vamos lá. Boa tarde, pessoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai estar comentando aqui um pouquinho sobre aquela carta de intenção do PIBID e do PRP. Vou estar passando para vocês aqui algumas instruções básicas, né, do que é que vocês precisam fazer lá na carta de intenção para obterem uma pontuação alta, né, e serem selecionados. O primeiro arquivo, né, que a gente está visualizando é o barema de avaliação. Então a gente vai precisar escrever, né, a carta de intenção com base nesses itens aqui. Primeira informação importante: se é permitido você escrever até 2 laudas, usem as 2 laudas por completo. Tá? Tentem escrever o máximo de informações possíveis. Agora, claro, né, informações relevantes, coisas significativas, para que você seja bem avaliado e possa obter aí a pontuação, né, pertinente diante da sua escrita. Então, o primeiro item é a parte gramatical, né? Então, eles vão analisar a questão da coesão, coerência e as normas da língua portuguesa. Então, muito cuidado com a questão de utilização dos verbos, das vírgulas, né, do processo aí da escrita. Então eles estão aqui fazendo análise, né? Conjunção verbal, pessoas e tipos verbais. Então toma cuidado com relação a esse processo. Evita escrever trechos muito curtos, certo? Então escreve um parágrafo legalzinho, com as vírgulas pontuando. Evita escrever frases muito curtas, certo? Então tentem fazer isso. Não precisa ser um parágrafo muito extenso. Caso haja necessidade de você fazer um período muito extenso, cuidado com a pontuação usando vírgulas, né, para dar o tempo de respiração. E também da forma contrária, né, não escreve nada com poucas palavras. Então tenta escrever aí períodos razoáveis para a leitura. Então que você consiga em uma frase escrever algo de fato que tenha coerência textual, que você inicie a frase com uma lógica e você consiga manter essa lógica até o final daquela frase, né, para não ficar um período solto e um período muito curto dentro do texto. Então usa lá umas vírgulas para poder deixar um parágrafo legalzinho aí. Não tem padrão, né, de dizer um bom parágrafo é com 20 palavras, um bom parágrafo é com 15 palavras. Não tem essa lógica, certo? Mas tenta fazer um período, né, uma frase que de fato atenda, né, à ideia que você quer apresentar naquela frase. Na hora que vocês forem começar a fazer a escrita da sua carta de intenção, a primeira coisa que vocês devem fazer é se apresentar. Então, se apresentem, certo? Digam qual é o semestre que vocês estão fazendo e dentro da matemática, qual é a área que você tem mais interesse. Então, eu sou o William, estou em tal semestre. O que mais me atrai no ensino de matemática é geometria, por causa de tal e tal coisa. E aí vocês contextualizam, né? Por exemplo, a importância da geometria, algo do tipo. Então vocês constroem aí um parágrafo, né? Mais ou menos com 4, 5 linhas, né? Se apresentando. Então isso daí já vai, né, sinalizar para o avaliador de vocês qual é a área de interesse e como é que você, né, sinaliza esse processo. Outra coisa que vocês podem inserir nessa lógica da apresentação é as coisas que vocês têm feito nessa área que vocês gostam. Então, por exemplo, eu gosto de geometria, eu tenho estudado tais coisas, tenho participado de tais eventos, né? Tenho feito tais minicursos da área de geometria para tal e tal coisa, entendeu? Então se apresentem e mostrem que vocês têm pesquisado, né? Que vocês têm buscado aprimorar os conceitos que vocês têm, certo? Então anota isso aí. Primeiro passo, se apresenta, diz qual é a área que tu gosta. Segundo passo,
Sinaliza como é que está esse processo de construção do conhecimento nessa área que você gosta. Então, diga lá o que é que você tem feito, se você tem assistido live sobre tal coisa, né? Se você tem participado de mini cursos, se tem feito algum curso à distância. Então, vão sinalizando, né, quem são vocês e o que vocês já sabem, né, diante desse processo aí que vocês já estão. Então, pessoal aí, terceiro semestre, de segundo, que já viram algumas disciplinas, que já tiveram contatos com algumas coisas, então vocês já sabem dizer mais ou menos o que é que aquelas disciplinas podem contribuir para esse processo formativo seu. Então, lembre-se que a lógica desse primeiro e desse segundo parágrafo é você se apresentar para mostrar para os avaliadores que, de certa forma, vocês têm algum conhecimento e que vocês vão contribuir para esse processo aí, tanto do PIBID quanto do PRP. E nesse link, né, já que a carta preza pela coesão e pela coerência, vocês precisam conectar todos esses parágrafos. O próximo link de avaliação da carta é a relação entre as razões apresentadas e os objetivos do programa. O que é que acontece? Provavelmente o seu terceiro parágrafo, você tem que explicar quais são os motivos de você querer participar do PIBID ou do PRP. Qual é a minha sugestão? Vai no edital. Então, o próprio edital, aqui na parte de cima, ele tem os objetivos do PIBID e tem os objetivos do PRP. Então, leiam esse edital, porque essas partes aqui dos objetivos vão ajudar vocês a construírem pelo menos alguns parágrafos aí sobre essa questão dos objetivos. Então, por exemplo, aqui do PIBID, um dos objetivos é incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. Aí você pode dizer lá, olha, o meu intuito de participar do PIBID é para que eu possa melhorar a minha formação como docente. Então, deem uma lida para que isso aqui te auxilie na escrita. Então, por exemplo, aqui, ó, no item D, proporcionar oportunidade de criação e de participação de experiências metodológicas. Aí você pode sinalizar lá, olha, a minha intenção de participar desse programa é para que eu tenha a oportunidade de poder praticar e poder criar novas experiências metodológicas, de poder criar materiais concretos ou materiais tecnológicos digitais para auxiliar o aprendizado da matemática. Então, aproveitem do que tem aqui escrito para vocês escreverem também. E aí o que é que acontece? A banca vai perceber que você leu o edital e a banca vai perceber que você se preocupou em ler os projetos também. Então, fiquem atentos a essa lógica. Então, vão conectando, certo? Os parágrafos de forma a você fazer o texto bem coeso. Então, recapitulando. Primeiro parágrafo você se apresenta. Segundo parágrafo, você diz o que é que você já tem experiência, certo? Oh, já fiz tal e tal curso, eu gosto dessa área por causa disso. No terceiro parágrafo aí, você vai sinalizar o que é que o PIBID vai contribuir para você, certo? E aí você vai utilizando essa lógica. Para quem está fazendo PRP, aqui embaixo também tem os objetivos do PRP, que está aqui de vermelho. Ó, fortalecer e aprofundar a formação teórica. Lembrando, né, a lógica do PIBID é mais voltada para a construção de materiais e práticas metodológicas, e a residência, de fato, é a execução da docência em sala de aula. Certo? Então, na hora que vocês forem escrever aí, diferenciem essa lógica. O PIBID está mais voltado para a parte metodológica e criação de materiais, e o PRP está mais voltado para a execução da docência, certo? Ir em sala de aula e ministrar diretamente com os alunos. Gente, até aí alguma dúvida? Fiquem à vontade, coloca aí no chat. Apesar de eu estar dizendo, ó, coloque um parágrafo para sua apresentação, isso é livre. Então, se você quiser se apresentar em 2 parágrafos, não tem problema.
Se você quiser dizer mais coisas sobre você, sobre o seu processo formativo em 2 parágrafos, você pode colocar lá em 2 parágrafos. Tentem valorizar aquele espaço de 2 laudas que vocês têm. Então, escreva a maior quantidade de informações relevantes possíveis, certo? Então, pega o edital, os objetivos estão aqui, deixa eu só informar a página que está. Então, a página, final da página 1, início da página 2, vocês têm aí a parte dos objetivos. Então, quem for fazer PIBID tem aqui os objetivos, quem for fazer PRP tem os objetivos lá que direcionam os processos e as ações que vocês vão direcionar aí durante a execução do programa. Vamos voltar aqui para o Barema. Pronto, então, relação entre as razões apresentadas e os objetivos do programa. Então, os objetivos foram aqueles que eu sinalizei, certo? Agora você vai escrever o parágrafo contextualizando isso, né? Quais são os seus motivos e as suas razões dentro daqueles objetivos para que você faça parte do programa. Então, o que é que o programa vai contribuir para você? Então, dá uma olhadinha lá nos objetivos e escreve. Eu acredito, né, eu creio que o programa vai ser importante para mim, porque vai fortalecer o meu processo de aprendizagem quanto à formação docente. Então, vão escrevendo, né, com base no que está lá nos objetivos e deixando essa frase bem coesa, né, bem amarrada, mostrando que o programa vai contribuir para a formação de vocês. Então, vocês vão ter os primeiros contatos com sala de aula, para que eu vou fazer o PRP. A gente vai ter os primeiros contatos diretamente com os alunos, nesse processo da didática, né? Aprender a ter didática com os alunos, né? Aprender a utilizar os materiais, né? Fazer oficinas, algo desse tipo. Então, dá uma olhada lá nos objetivos e tenta escrever isso. Ponto importante também é o próximo ponto do Barema, que é a relevância das possíveis contribuições apresentadas. É nesse momento que vocês também vão precisar vender as coisas que vocês vão executar, tanto no PIBID como no PRP. Então, esse é o momento de você dizer: olhe, enquanto eu estiver atuando no programa, a minha disponibilidade tal, eu vou estar, por exemplo, executando oficinas, ou eu vou estar preparando materiais concretos para trabalhar tais e tais temas. Lembrando que você comentou sobre o tema que você gosta lá em cima. Então, tal tema eu posso pegar para poder trabalhar com tal coisa, identificar novas metodologias, propor a utilização de recursos didáticos. Então, fiquem à vontade para sinalizar isso. Agora, para ajudar você a fazer esse processo aqui da relevância e também contribuir para esse último item, que tem a ver com o projeto institucional e subprojeto da área, é vocês analisarem os projetos que foram submetidos para a CAPES. Então, por exemplo, esse daqui é o projeto do PIBID. Então, a Aureliano jogou lá no grupo do WhatsApp, certo? Do CLM. Peguem esse material para ler. Então, eu já fiz aqui algumas exceções das coisas que eu considerei mais importantes. Então, por exemplo, com relação ao PIBID, fortalecer ainda mais as políticas institucionais, né? Então, por exemplo, você pode dizer que você vai contribuir para esse processo aí, para fortalecer a questão da docência, né? Para poder estar criando novas práticas pedagógicas, criando ou implementando as metodologias que já existem, né? Verificando as possibilidades de melhorar as metodologias ativas. Aqui no próprio material do PIBID ele fala sobre tecnologias digitais. Então, por exemplo, você vai propor, né, ações para a questão de tecnologias digitais, vai propor formações, né, para os professores, né, formação para os alunos que estão na própria residência, né, já que eles que vão estar tendo contato com os alunos. Então, vocês do PIBID podem pensar, né,
em métodos e técnicas para que os alunos residentes possam utilizar em sala de aula. Então, observe que tem bastante coisa aqui sinalizada que vocês podem utilizar na escrita do texto de vocês. Agora, por favor, né? Ctrl C, Ctrl V não, tá? Lê aqui, interpreta e faz uma escrita com coerência e com coesão textual. Mais abaixo, tanto do projeto do PIBID quanto do projeto do PRP, tem a sub-área de matemática. Então, eu estou descendo aqui para vocês verem a parte da matemática. A matemática está quase lá no finalzinho. Pronto, está aqui. Aqui, ó. Quais são os objetivos específicos da área de matemática para o PIBID? Aqui ele tem tudo, ó. Aperfeiçoar a formação dos estudantes, oportunizar os licenciados conhecer, refletir e agir de forma ética, colaborativa e cooperativa, né? Superar problemas identificados no ensino, na aprendizagem matemática, contribuir para o desenvolvimento das habilidades de comunicação verbal, oral e escrita, né? Desenvolve bem a autonomia. Então, essas coisas todas aqui vocês podem utilizar dentro da sua escrita, né, para mostrar para a banca que você leu isso daqui e que suas ações estão condizentes com a proposta do projeto. Então, uma coisa específica do PIBID, né, que é essa questão aqui de promover as ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, vocês que estão no PIBID têm essa lógica de pesquisa, né, de produção de artigos e outras coisas mais fortalecida. Continuando aqui dentro da área de matemática, lá embaixo, no item 8, ele tem vários saberes gerais, que são os saberes que vocês podem contribuir. Então, por exemplo, avaliar o contexto social, cultural e econômico da escola, cumprir o funcionamento da gestão, estudar inteligências múltiplas. Então, por exemplo, você pode estudar inteligências múltiplas e propor metodologias específicas para alunos com inteligências múltiplas diferentes. Aqui tem o item resolver e debater questões de matemática, conhecer e aprender a usar softwares de matemática, aplicativos educacionais, materiais didáticos em laboratório de matemática. Então, existem diversas coisas que vocês podem escolher aqui. Então, você vai lá no seu parágrafo, ó, minha lógica para contribuir com o programa é criar materiais voltados para o uso de tecnologias. Aí você sinaliza, sabemos que existe uma certa dificuldade dos professores com os aparatos tecnológicos. Então, a ideia da minha participação no programa é promover a criação de materiais didáticos que possam auxiliar os professores, né, e os alunos da residência pedagógica a lecionarem melhor as aulas. Então, você vai criando esses subsídios com base no que está escrito aqui no projeto. Até aí, alguma dúvida, pessoas? Vão falando aí no chat, qualquer dúvida falem, viu? Qualquer dúvida, fale. Stanley está aqui, né? Stanley, então qualquer coisa, se você quiser sinalizar aí algo que tenha passado despercebido, fica à vontade também, viu? A Stanley já saiu, né? Stanley vai. Seguindo em frente. Então aqui ainda do PIBID. Então aqui, o PIBID no item 11, certo? Fala da questão das tecnologias digitais. Aqui, metodologias ativas, integradas tecnologias digitais. Aí vem aqui a questão, uso de ferramentas da Google, né? Ambientes virtuais de aprendizagem, softwares de matemática, GeoGebra, Wimplot, UNFA-Alpha, LaTeX, alguns aplicativos, né? Kahoot, Math Fórmulas, né? Redes sociais.
Eu percebi que os alunos utilizam o Instagram. Então, eu vou criar uma conta no Instagram para, por exemplo, eu fiz isso de projeto de extensão no ano passado. Eu fiz a conta do Instagram para Enem. Então, lá na conta, eu fazia as enquetes das questões, né, e depois mostrava a resolução das questões do Enem, fazia os comentários. Então, eu estou utilizando uma rede social para aprendizagem. Então, vocês podem propor algo desse tipo, né? Criar toda a lógica para a execução disso daí. Para o pessoal do PRP, a mesma coisa. Então, lá no grupo do WhatsApp tem este documento que é da residência pedagógica. Então, mesmo processo. Aqui na parte da proposta, tem aqui algumas coisas que são interessantes, que eu até sinalizei, vocês podem ver isso lá também. Então, aqui, ó, analisar as situações pedagógicas com base na descrição e na pesquisa de contexto, viabilizar condições para que o mesmo possa propor, sob orientação do docente orientador e preceptor, ações interventivas que visem a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas de educação básica. Então, por exemplo, né, na hora que você estiver escrevendo aí quem for do PRP, o meu intuito é poder contribuir com ações interventivas para melhorar o ensino de matemática em sala de aula. Então você vai escrevendo, né, com base no que você está lendo aqui. Aí tem mais coisas que eu sinalizei aqui no final. Ó. A criatividade, capacidade de resolver problemas, desenvolvimento de atividades acadêmicas. Então, utilizem desses textos para que você construa uma narrativa, né, a ponto de fazer com que a banca goste da sua percepção. Então, outro ponto legal aqui, ó, fomentar discussões e produções que promovam o aperfeiçoamento constante das práticas docentes. Então, por exemplo, aqui, na hora que você for justificar, por que é que eu quero participar do programa PRP? Porque eu quero aperfeiçoar minhas práticas docentes. Né? Então, aqui já é uma grande significância, né, para a banca analisar você aqui. Ou ele está, de fato, né, querendo aperfeiçoar. Então, eu vou aprovar ele ou ela. Né? Aí, o mesmo esquema, lá embaixo, na parte de matemática, você também vai ver os objetivos específicos que poderá ser utilizado. Então, já passei aqui, está aqui, os objetivos específicos. Então, tem esta tabelinha aqui com os seus objetivos específicos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Falem. Tudo em ordem, Leonardo Alves, tudo ok. Então, essa é a lógica. Tá? Tentem preencher aquelas duas laudas com esta ideia. Vocês podem variar a quantidade de parágrafos para cada tema. Então, leiam o projeto. Leiam outros textos também da área de matemática, porque o que acontece, gente, o que facilita a nossa escrita é a nossa leitura. Então, quanto mais a gente lê, nós ganhamos vocabulário e a gente tem maior facilidade de escrita. Então, se você fizer uma boa leitura, você ao longo do tempo aí vai conseguindo fazer uma escrita bem legal. Então tenta fazer isso, né? Se apresenta em um ou dois parágrafos, fala quais são as áreas que lhe atraem dentro da matemática. Então tenta fazer de várias coisas, né? Não tenta só colocar uma, não. Tá? Tenta colocar duas ou três, porque como vocês viram, dentro da matemática tem diversas áreas lá, tem a parte de tecnologia, tem a parte de geometria, tem a parte de álgebra.
Aí você pode sinalizar, né, que diante da sua vivência você identifica que os alunos têm uma certa dificuldade com álgebra e é por esse motivo que você quer propor coisas para a álgebra, né? Então você vai criando um contexto e vai conectando todos os parágrafos. E voltando aqui para o último item, né, não esquece, faz essa conexão. Ó, como é que você relaciona essas contribuições suas com o projeto institucional? Aí você pode conectar os parágrafos assim, acredito que a minha contribuição vai perpassar por tais e tais temas que condizem com o projeto, né, submetido, pois aí você coloca lá, né, o projeto sinaliza que tais e tais áreas precisam de um certo, né, apoio, um certo detalhamento. Então vão criando essas conexões, né, com o texto. Aí você vai conseguir ver que, de fato, você está criando aquela redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, e você consegue fazer isso. E para finalizar o seu texto, né, como qualquer tipo de redação e texto dissertativo, você conclui, né, coloca lá uma conclusão, né, dizendo que você espera contribuir, né, a questão do programa, a questão da sua dedicação em fazer o programa funcionar corretamente, de você contribuir de fato para a aprendizagem dos alunos ou para a criação, né, de metodologias diferentes ou implementação de metodologias para melhorar o ensino da matemática, né? Então aí você dá esse fechamento, né, diante das ideias que vocês apresentaram. Beleza? Dúvidas? Esse é o momento de vocês falarem. Não, tranquilo? Pronto, então vou encerrar aqui. Aproveitem esse tempinho aí da tarde para vocês começarem a escrever. Lembrem-se do prazo, né, para a postagem e para a submissão dos projetos de vocês. Sucesso, que todos vocês sejam aí aprovados, né, porque de fato é muito importante essa experiência, tanto no PRP quanto no PIBID, certo? Então aproveitem essa oportunidade que vocês têm aí para começarem a melhorar, né, essa lógica. Então aqueles que vão para o PRP, né, que por exemplo, às vezes a gente tem um aluno que se acha que é tímido, né? Então, pô, eu sou muito tímido. Como é que você vai perder essa questão da timidez indo para a sala de aula? E aí, tendo essa oportunidade de você pegar o PRP logo no início, né, com a ajuda do preceptor, com a ajuda do professor orientador, né, a gente vai largando você aos pouquinhos em sala de aula, né, para você fazer o processo de regência, vai dando um suporte diferente para que você vá se desarmando, né, perdendo essa timidez, ganhando o controle de quadro, ganhando o controle de sala. E a mesma coisa o pessoal aí do PIBID, que tem a lógica mais de pesquisa, né, da gente poder ir para o laboratório de matemática, pensar em metodologias, implementar essas metodologias, né? Ah, tem as tendências da educação matemática, pô, tem resolução de problemas, como é que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode conectar melhor resolução de problemas e modelagem matemática? Ah, vou pegar um certo recorte de jornal com aquela situação cotidiana, vou levar para a sala de aula e a partir daí propor a resolução de um problema de tal coisa, entendeu? Então vão pensando nessas possibilidades e que vocês escrevam essas possibilidades nesse projeto que vocês estão aí. Tá? Diante disso, sucesso para todos vocês. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim. William, ó, o que é que tu acha disso aqui? Eu tive a ideia de colocar isso. Eu não sei se eu consigo ler o texto de todo mundo, né? Porque são muitas pessoas, então eu não prometo ler o texto de vocês para dizer se está certo, se está errado, se está bom, se está ruim. Se vocês quiserem mandar, vocês mandam, certo? William, vê se você consegue ler aí, o que é que tu acha? Se eu conseguir ler, é lucro para você. Se eu não conseguir ler, me perdoem, certo? Porque a quantidade de pessoas e de demanda que a gente tem lá na matemática tá um pouquinho grande.
Então, talvez eu não consiga ler de nenhum ou não consiga ler de todo mundo, né, que tenha esse interesse. Mas, de antemão, sucesso para vocês aí na produção desse texto. Então, escrevam coisas significativas, conectem esses pontos de forma com que os seus parágrafos se conectem, né, que eles fiquem bem coesos e que vocês possam mostrar para a banca que vocês leram os projetos e que as ações que vocês querem fazer, elas estão conectadas com o projeto que o IF submeteu. Beleza? Então, parando aqui a gravação e vocês estão liberados e